Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu vou estar fazendo o comparativo desses dois monstros aqui que eu tive o prazer de fazer o testes aí para vocês. Se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar aqui o card em cima do teste que eu fiz com o Dangbei, que foi o último, mas eu tenho o teste do V10 também, procura aí, é um teste bem legal. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, isso ajuda muito, mas muito mesmo o canal aí, me incentiva a fazer cada vez mais coisas e trazer conteúdo melhor para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar também para dizer, né, então eu estou testando aqui a minha câmera nova, né, eu fiz o vídeo dela aí, também foi meu último vídeo, né, fazendo um unboxing dela, então é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com essa câmera, então eu estou testando, né, ela, também estou utilizando esse microfone da Sony, que eu já tinha utilizado em outras gravações, mas agora eu vou usar ele com mais frequência, tá? Espero então estar trazendo aí de uma forma melhor a questão das imagens e o áudio para vocês. Tudo é um processo, espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo, mas com certeza esse canal vai ficar cada vez melhor. Bom galera, vamos começar então o comparativo. Qual dos dois será que vai ganhar mais pontos e será considerado o melhor na minha opinião? Fica aí até o final do vídeo que você vai ver. Bom, falando então aqui do primeiro quesito aqui, que a gente pode dizer, a questão estética, né? Qual é o mais bonito? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente olha, né? Para escolher alguma coisa, se ele é bonito, se ele é feio. Então, nesse caso aqui, qual dos dois é mais bonito? Bom, particularmente eu gosto muito dos dois, os dois são lindos, eu poderia dar um voto para cada um, mas aqui a minha ideia é sempre escolher um que sobressai um pouco, e nesse quesito, né, para mim o V10 sai acima do Dangbei, tá? Por mais que o Dangbei tenha um prêmio aqui em 2021 de melhor design, não sei se o V10 participou ou não desse concurso, mas enfim, eu acho o Dangbei maravilhoso, tá? Mas ele é aquele preto clássico, né, discreto, né, enquanto o V10 aí traz essas cores diferentes, tons de madeira, tecido, enfim, esse dourado aí que chama muita atenção, realmente é uma peça decorativa aí, então meu voto V10. Seguindo nessa mesma linha, a gente vai falar agora de questão de qualidade construtiva, tá? Com relação a isso, eu posso dizer que os dois são de excelente qualidade, os dois podem ser considerados, né, projetores premium, tá? Então não tem nada a desejar em nenhum e nem no outro, tá? Aí por uma questão pessoal minha, também vou aí com o V10 pela questão dele ter materiais diferentes, né? Então tem esse amadeirado aqui em cima, o tecido, né, que é muito gostoso ao toque, esses dourados, né? Eu acho que ele fez um mix aqui, uma composição que ficou muito boa. O Dangbei não fica atrás, tá? Ele tem aqui diferentes tipos de materiais também, tá? Mas, como disse no quesito anterior também, é uma coisa mais discreta, mais clássica. Então, nessa questão aqui, meu voto vai pro V10. Bom, o próximo quesito aqui a gente vai falar sobre as funções de cada aparelho, tá? Bom, ambos são projetores premium, como eu já disse anteriormente, então eles têm diversas funções. Eu particularmente, eu gosto muito dos dois, mas nesse quesito aqui, eu dou ponto para o Dangbei, tá? Eu acredito que ele tenha mais funções, inclusive a questão do 3D, que por exemplo o ForMove deixa a desejar. Então por conta disso, ponto para o Dangbei. Seguindo então nessa linha de configurações aqui, eu posso falar do controle dos dois, tá? Os dois controles são muito parecidos, tá? O do Dangbei é um pouquinho menor e um pouquinho mais leve também, incrivelmente, né? Os dois controles são smart, tem basicamente as mesmas funções, os mesmos botões, etc e tal. Mas nesse quesito, ponto para o Dangbei de novo, porque eu achei muito interessante essa questão de ter a possibilidade do mouse, tá? A gente utiliza isso mais para navegação na internet, o que não é possível aqui no ForMove, tá? No V10, e também esse botãozinho do lado aqui, que ele tem um botão de configurações, né? De acessar o menu como o V10, mas ele tem esse outro botão aqui que permite que a gente acesse os menus de configurações o tempo todo, né? Mesmo durante a execução de conteúdos aí com o projetor. Então, por conta disso, empate e ponto para o Dangbei. Bom, no próximo quesito, então, a gente vai falar sobre qualidade de imagem, tá?
Particularmente a imagem dos dois é sensacional, não tenho o que dizer, é muito, mas muito boa mesmo. Eu amo a imagem dos dois, são dois projetores 4K, eles têm questão de inteligência artificial para melhorar a qualidade de imagem, enfim, são excelentes projetores nesse quesito. Aí por uma questão pessoal mesmo, meu voto vai pro V10, tá? Não que a imagem do DANGBEI seja ruim, tá? Mas aqui do V10, tá? Como vocês podem ver aí no vídeo que eu tô mostrando para vocês, ela tem um pouco mais de saturação, um pouco mais as cores vivas, né? O que me agrada um pouco mais, tá? DANGBEI não fica atrás, tem cores vivas também, etc e tal, mas nesse quesito aí, meu ponto vai para o V10. Pegando nessa mesma linha, a gente pode falar sobre o brilho, tá? São dois projetores com altíssimo nível de lumens, né? O V10 tem 2.500 anti-lumens, o DANGBEI tem 3.200, é um monstro, né? Então, questão de força de lâmpada, ponto pro DANGBEI, não tem nem como o V10 tentar competir aqui. Eu vou deixar para vocês agora também um vídeo que eu fiz de alguns comparativos com relação à imagem dos dois, tá? Nesse vídeo aí, então, a gente vai ter a potência máxima de questão de brilho dos dois e a gente faz esse comparativo aí. Bom, pessoal, vou tentar trazer para vocês agora o máximo que eu puder aqui com relação à diferença de imagem dos dois, tá? Agora a configuração dos dois tá ligada na potência de lâmpada e brilho máximo, tá? Então nessa configuração, como vocês podem observar, o DANGBEI ele perde muito contraste, né? Então aí, na minha opinião, a imagem do V10 fica muito superior à do DANGBEI. Talvez essa opção possa ser usada num ambiente muito iluminado, enfim, que realmente precisa de muita força da lâmpada. Tá, e a gente perde muito na qualidade do preto, enfim, eu acho que não fica uma qualidade legal, mas mostra aí realmente a potência que o DANGBEI pode ter. Aí com a luz apagada, para vocês verem a diferença. Agora eu fiz as alterações aqui das configurações do DANGBEI e coloquei ele no brilho e na força de lâmpada de modo padrão, tá? O V10 continua na luminosidade máxima, tá? Então você pode ver que mesmo assim o DANGBEI ainda continua com brilho superior ao V10, tá? Tem um leve brilho a mais aí. O V10 continua com um pouco mais de contraste, por conta talvez aí da força menor da lâmpada. A imagem dos dois é simplesmente fantástica, é muito boa a imagem mesmo. Mesmo chegando perto da tela ali, para tentar olhar, é incrível. Agora vou fazer uma alteração aqui da configuração do DANGBEI e vou colocar ele no brilho máximo da lâmpada, tá? Sem alterar aí o padrão das imagens, tá? Não aumentei o brilho dela, só a força da lâmpada. Você pode ver que os 700 ansilumens fazem muita diferença aí. O nível de detalhes que é possível se observar aí com o DANGBEI por conta desse brilho a mais é fantástico. É realmente fantástico. A imagem é surpreendente. Muito boa mesmo. Agora eu fiz uma outra alteração, tá? E trouxe o V10, né, para a configuração de fábrica também. Então a gente está aí com o V10 com as configurações de fábrica padrão, tá? Que seriam intermediárias em tudo. E o DANGBEI tá com as configurações intermediárias também de fábrica, apenas com a questão da luminosidade, né, a força da lâmpada mais alta. Então vocês veem aí que existe muita diferença aí na questão do brilho. A qualidade de imagem é fantástica nos dois. O nível de preto já fica bem igualado, né? Já não vejo mais aquela diferença que eu estava vendo no início lá com o DANGBEI desregulado. A qualidade de imagem é muito boa. Lembrando que essa gravação está sendo feita, né, simultaneamente, né, o que pode fazer com que a câmera também altere os padrões de captação de imagem. Então, pessoalmente, a diferença é muito maior do que vocês podem ver na imagem gravada. Apesar que na imagem já dá para notar uma diferença, aqui pessoalmente ela é ainda maior. A qualidade é muito boa mesmo. Já testei aí os dois agora com a luz acesa. Já testei os dois com telas maiores também. Eu estou projetando em torno de 65 polegadas cada um, tá? Só para vocês terem uma ideia. E o DANGBEI se sai muito superior aí com relação ao brilho. Bom, vamos falar sobre o som, né? Esse é um quesito bem importante também nos projetores hoje em dia. Bom, com qualidade de som não é
não dá para discutir aqui, tá? É o V10, ele vai ganhar esse ponto, não tem como, tá? São 2.1 canais, ele tem um subwoofer embaixo gigantesco, que traz uma qualidade de som muito boa, né? Então não tem chance aí pro Dangbei. O Dangbei não tem uma qualidade ruim de som, tá? Mas, por exemplo, numa sala pequena, se você for colocar o V10, você nem precisa utilizar uma caixa externa, tá? A caixa dele já vai suprir a sua necessidade. Enquanto o Dangbei, eu acho que fica a desejar aí muito com relação aos graves, tá? Então não adianta nada você ter uma qualidade de imagem, um 4K, uma imagem maravilhosa, uma tela, etc e tal, e você não ter uma qualidade de som. Acho que o som é importante para essa imersão. Se você for utilizar uma caixa externa, um home theater, um receiver, etc e tal, aí esse quesito aí não vai importar tanto. Mas se você for depender única e exclusivamente da caixa de som dos projetores, o V10 aí fica na frente. Falando do próximo quesito agora, a questão as configurações, tá? De opção de configurações, eles são bem parecidos, eles têm bastante opções, mas nesse caso aqui o Dangbei sai na frente, ponto para ele, tá? Ele tem diversas funções que no ForMove não tem, inclusive a opção de você fazer a tradução, né, do sistema dele para várias línguas, né? Então não é só inglês e chinês, então ele tem a opção de ser espanhol, alemão, enfim, e outras línguas também. Infelizmente ainda não tem o português, pode ser que atualize futuramente para ter essa opção, não tem ainda, mas mesmo assim, quando você muda ele para o inglês, por exemplo, ele muda tudo para o inglês, tá? Já no ForMove você tem essa opção de mudar para o inglês, mas alguns menus ainda continuam em chinês, tá? Então, por conta disso, ponto pro Dangbei. Falando agora do próximo quesito, que seriam conexões, tá? Ambos têm diversas conexões, como vocês podem ver aí, são diversas entradas, etc e tal, mas nesse quesito o Dangbei vai sair na frente. Ele tem uma entrada ARC e uma entrada de áudio ótica que o ForMove não tem, então por conta disso, ponto para o Dangbei. Pegando esse quesito, vindo para o próximo agora, facilidade de uso, eu acho que isso é muito importante também. Então não adianta você ter uma potência, uma super máquina que seja difícil de utilizar, que você tem que ficar treinando, etc e tal. Então, hoje, na maioria dos aparelhos, eles não vêm com manual, né? Ou quando ele vem, um manual muito simples, falando só simplesmente sobre as questões mais físicas do aparelho. Não fala muito sobre a questão do software, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade de aprender. Então toda vez que eu vou gravar um vídeo para vocês de review, eu fico testando esse aparelho, fico mexendo em todas as configurações para ver o que ela acontece, né? E vocês acabam aprendendo vendo meu vídeo e assim vai, né? Então é fuçando e aprendendo. Então, pegando os dois aqui, né? O Dangbei sai na frente, na minha opinião, tá? Ele tem muito mais facilidade de uso. Ele também permite a opção da gente poder instalar aplicativos diretamente nele, o que não é possível aqui no ForMove. No ForMove você vai ficar dependente de um dispositivo externo, então você vai ter que ligar um Box TV, um Mi Stick, um Fire Stick, enfim, um Chromecast, alguma coisa você vai ter que ligar aqui para você poder estar utilizando esse aparelho. Já o Dangbei, apesar de você não poder assistir tudo na melhor resolução, né, com os aplicativos instalados nele, você consegue pelo menos um Full HD aí de excelente qualidade. Então você consegue assistir Netflix, YouTube, etc e tal, que facilita muito a utilização desse aparelho, né, em comparação aqui com o V10. Então por isso, ponto pro Dangbei. Bom, galera, falando então aqui de preço, tá? Os dois têm preços elevados, tá? Não são projetores baratos, tá? Comparado com o nosso mercado aqui interno, eles têm preços excelentes vindo lá de fora, mas sempre é um risco a gente poder estar trazendo esses projetores para cá. A gente pode ser taxado, pode ser extraviado, pode quebrar, enfim, tem diversos riscos que a gente corre. Se a gente for comprar no mercado nacional, eles são extremamente caros. Então, assim, são projetores de uma linha premium, valem o preço que cobram, mas tem uma diferença aqui de 30% entre o valor deles. Então o V10 chega a ser 30%, né, cerca de 30% mais barato que o Dangbei. Então por esse quesito, ponto para o V10 por ser mais barato. Vamos então agora para o penúltimo quesito, que é jogos. Tá? Bom, se vocês assistiram os outros testes meus, vocês viram que eu não consegui fazer um teste com um jogo, tá? Eu não tenho um videogame aí de última geração para estar testando ele, tenho uma certa dificuldade com isso, já joguei muito na infância, adorava videogame, né? Meus pais até achavam que eu ia ficar um viciado, né? Que não ia fazer nada, né? Nem querer trabalhar, ficar só jogando, né? E pelo fim das contas eu acabei parando de jogar. Mas não pude fazer os testes, mas levando em consideração os outros testes de outras pessoas, levando em consideração a opinião de vocês, levando em consideração também as descrições dos fabricantes, a gente vai dar um ponto aqui para o V10.
Bom, galera, vamos para o último quesito agora, que é a relação custo-benefício, tá? De todos os outros quesitos, eu acredito que esse seja o mais pessoal de todos. Por quê? Porque não é apenas a relação do que eles entregam com aquilo que eles custam, mas sim aquilo que você também precisa, né? Então, às vezes, o valor que você paga é referente àquilo que você usa. Então, se você paga 30% a mais no DugBay, mas você não vai utilizar os recursos que ele fornece a mais para você, então por que você comprou ele, né? Então a gente tem que pensar muito isso na hora que a gente vai avaliar a questão do custo-benefício, tá? Nesse quesito, para mim, o melhor custo-benefício no meu uso, tá, é o DugBay, tá? Então o DugBay vai ser na frente para mim, ele é o vencedor desse comparativo. No meu caso, pelos seguintes motivos, tá? Eu tenho muito interesse em utilizar o 3D, eu acho uma tecnologia fantástica. Há 10 anos atrás, quando eu casei, eu tive uma TV 3D, ganhei um Blu-ray 3D, a gente assistia muitos filmes 3D em casa. Hoje eu tenho uma certa dificuldade de achar esse tipo de conteúdo, mas eu acho muito legal, eu acho muito interessante. Eu tenho 2 filhos pequenos, eles gostam também, então eu acho um recurso bem interessante. A questão de jogos, eu não jogo, então essa diferença de bootleg para mim não interfere. Eu tenho videogame em casa, mas videogame mais antigo, como Nintendo Wii, então isso não vai impactar na questão do jogo para mim. A questão dos lumens, tá? Eu não quero ter um projetor para utilizar só na minha sala de cinema, então eu quero poder remover ele lá também, poder colocar no meu gourmet, por exemplo, utilizar em meia sombra, à luz do dia, talvez, enfim. Então a questão dos 700 lumens de diferença, para mim, vai fazer diferença. Outra questão, a facilidade de ter maiores conexões, né? Então eu tenho um receiver lá na minha sala de cinema, então a questão do som para mim não vai importar, porque eu não vou utilizar o som do aparelho, vou estar usando do receiver, tá? É um receiver de 7.1 canais da Harman Kardon, mas eu utilizo aí apenas 5 caixas no momento, estou usando ele em 5.1. Então a questão do som não vai mudar, então as conexões vão ser muito úteis para mim. A questão também estética dele, por mais que eu prefira a estética do V10, né? A questão para a sala de cinema, por ele ser preto, né? Então facilita muito o encaixe dele, né? Então eu consigo utilizar ele de forma discreta. Então, na sala de cinema eu pintei as paredes de cinza, a porta, o teto, tudo é preto, né? Tudo pro chumbo, né? Praticamente preto. Então ele fica discreto ali, não fica aparecendo. O V10 ficaria como se fosse um elemento realmente de decoração, talvez chamaria muita atenção, que não é a minha ideia. Então por conta disso também eu fico com o DugBay. Bom, com relação ao preço, obviamente o DugBay é mais caro que o V10, tá? Eu fui taxado muito alto no DugBay, o que deixou ele ainda muito mais do que 30%, tá? Ele chegou aí a bater 100% do valor aí do V10, então eu paguei o dobro, né, do valor, mas foi um azar, acontece, mas mesmo assim ainda eu prefiro ele, eu acho que esse valor que ele cobra mais vale o preço. Tá? Mas se você não precisa dessas coisas que eu falei para vocês, se o seu uso é diferente, como eu falei, analise seu caso e veja qual é o melhor para vocês aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo deu um pouquinho mais de trabalho do que os outros, porque eu tive que analisar muita coisa com relação a eles, eu tive que rever os meus reviews relacionados a eles, eu fiquei fazendo o teste deles, fiz várias gravações, também tive que aprender a mexer com a minha câmera, né, minha câmera nova, que é a Canon SL3, né, 250D. Se você não viu o unboxing dela, é meu último vídeo, tá? Provavelmente vai aparecer aqui para vocês estarem olhando. E é isso, galera. Muito obrigado de coração. Deu trabalho para fazer. Então, aí, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, me ajuda, por favor. Eu fico muito feliz aí cada inscrito. Faz pouco mais de 3 semanas que a gente bateu 100 inscritos. A gente tá quase batendo 200 agora. Tô muito feliz mesmo. Espero que daqui a um ano, quando eu reveja esse vídeo aqui, eu fique muito feliz aí do caminho que eu segui e aonde eu cheguei. Beleza? Tudo isso graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu. Fui!